comienzo hablábamos un poco de como estas diferencias entre artes marciales y capoeira ciertamente es un arte marcial muy particular, Sim. Aparte es una experiencia cultural que fuera de Brasil da a conocer la cultura Sim. brasileña. ¿Qué cosas podría como Mestre Iván hablarnos sobre que son marcadas como arte marcial también dentro del grupo de artes marciales, pero que hacen de la capoeira algo muy particular, muy único? É várias coisas, né? A capoeira ela tem a particularidade, por exemplo, de ser uma arte marcial onde você não tem divisão nenhuma de gênero, peso, nada. O embate ou o jogo de capoeira ele é feito aleatoriamente, as pessoas se encontram na roda e jogam, você não sabe exatamente com quem você vai jogar, não é pré-definido. Tudo é uma questão de... Aquele jogo ele pode se tornar um jogo, pode se tornar uma luta, pode se tornar um encontro de amigos, tudo depende do desejo das duas pessoas dentro da roda, entendeu? A capoeira ela vai se adaptando ao desejo de quem a faz. Ela é uma luta, ela é uma dança, ela é cultura, ela é brincadeira, ela é amizade, ela é rivalidade, tudo depende da forma como você encara. Sim? Hace poco tenemos entendido que la capoeira fue nombrado o considerado ya patrimonio inmaterial Sim. de la humanidad. Sim. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Cómo lo ves? Cara, é um reconhecimento muito importante. Como todos os reconhecimentos que a capoeira teve, não veio do Brasil. Mas a capoeira ela tem um valor histórico impressionante, pelo menos para o Brasil. E hoje ela tem uma referência que pouca gente conhece, mas, por exemplo, ela diz os estudos que ela é o terceiro esporte mais praticado no mundo. É a maior forma de difusão da língua portuguesa. Você tem, por exemplo, nunca tantas pessoas aprenderam português como através da capoeira. Hoje você tem capoeira em quase todos os países do planeta. É quase impossível você achar um país onde não tem alguém dando aula de capoeira, entendeu? E essa difusão é uma coisa. A capoeira é uma coisa que é um esporte a longo prazo. Você tem esportes onde você vira profissional muito cedo e se aposenta muito cedo, como ginástica olímpica e vários outros esportes, onde a vida útil do atleta é curta. A vida do capoeirista é até onde ele vive. Quanto mais velho você é, mais valorizado você é um mestre de mais conhecimento. E aí você sai da área da arte marcial e entra na área da cultura, que valoriza aqueles que têm um conhecimento anterior. E aí cada vez mais você tem uma vida longa maior, e aí você consiste em trabalhos muito longos. Você tem trabalhos na Europa, nos Estados Unidos, em vários outros lugares, trabalhos de 40, 50 anos com capoeira, entendeu? Da mesma pessoa. Desde ese punto de vista se podría decir que un mestre de capoeira que viaja, que lleva capoeira por el mundo es un embajador cultural también, Sim, ¿cierto? sim, com certeza. Porque ele tem que ter um embasamento da cultura da onde ele está vindo, porque a gente leva a cultura do Brasil, e você tem que adaptar aquela capoeira culturalmente brasileira à cultura do lugar. Você não pode impor. Não tem como você enfiar a cultura brasileira dentro da cultura panamenha. Algumas coisas da cultura panamenha vão dizer como vai ser a capoeira do Panamá. Eso es muy interesante. ¿Cómo sucede ese tipo de conexión, culturalmente hablando? ¿Lo has vivido? ¿Has podido...? Eu tive experiências e dentro dessas experiências eu criei comparações dentro da minha própria cabeça. Por exemplo, eu vejo capoeira na África, eu já fui à África do Sul, e eu vejo capoeira... os africanos veem a capoeira de uma forma muito alegre. Então, para eles, a capoeira ela é alegria. Não importa exatamente se você está fazendo um movimento tecnicamente bem feito ou não, se o jogo você é um capoeirista fantástico, mas todos eles se sentem alegres de estar na roda. Você pega, por exemplo, o americano, eu vejo já ver a capoeira de uma forma extremamente técnica, marcial. É uma coisa que ele gosta. Então, aquela coisa do treinamento sério, duro, o capoeirista ele procura sempre os detalhes das coisas e tal. Você chega em lugares como México, como Colômbia, como lugares da América do Sul, as pessoas veem grandes capoeiristas e elas têm muita vontade de ver o capoeirista. Então ela quer ver você jogar. Você chega em lugares como Israel, por exemplo, ele quer jogar com você. É outro ponto. Entende? Em alguns lugares eles veem exatamente como um artista onde ele quer assistir. Em outros lugares a pessoa quer interagir com o artista
para aprender o máximo daquilo. Essas questões culturais são todas baseadas em impressões pessoais que eu tive. Não tenho nenhuma base científica, mas eu acho que relacionam muito bem a essa ideia de como você tem que adaptar a capoeira à cultura do lugar. La capoeira como herramienta de educación dentro de Brasil y también fuera de Brasil. Hemos visto algunos ejemplos, obviamente lo que hacen los mestres compartiéndonos capoeira, pero también a diferentes niveles de edades, por ejemplo con niños, Sí. como el trabajo que hace el mestre Ferradura, Sí. con crianzas, Sí. de tener como casi todo una estructura, una metodología Sí. de estimulación. Sim. Me resulta muy interesante. ¿No? ¿Has podido trabajar algo de esto? ¿Has visto? A capoeira ela é complexa e ao mesmo tempo completa, entende? Porque você pega um mestre de capoeira. Um mestre de capoeira, ele é um mestre de arte marcial, que ao mesmo tempo é um músico, que ao mesmo tempo é um dançarino, que ao mesmo tempo é um artesão, que ao mesmo tempo é um cantor, que ao mesmo tempo é um educador, e ao mesmo tempo é um pedagogo, ao mesmo tempo é um poeta, ao mesmo tempo é um filósofo. E doutor. Entendeu? Então você pode escolher qual desses pontos você vai focar no seu trabalho e ali você desenvolver baseado naquilo, como você falou, por exemplo, a capoeira ela tem um poder pedagógico enorme. Você pode também trabalhar a capoeira de um modo esporte e transformar isso num atleta. Você trazer o cara para um alto rendimento é diferente de você usar a capoeira na evolução de uma criança, não focado exatamente no quanto bom de capoeira aquela criança vai ser, mas o quanto que a capoeira vai ajudar ela a ser um ser humano melhor. Então você pode usar a capoeira de várias formas, não só para ser um capoeirista, entendeu? E isso dá um leque de coisas que a gente pode fazer infinito. Na verdade, eu conheço amigos meus em Barcelona ou na própria África do Sul, em muitos lugares, que esses profissionais de capoeira, por causa da capoeira, quase que exclusivamente, hoje são professores de música. São professores de música de escolas conceituadas, de faculdades. Esse amigo meu que dá aula na África do Sul, ele dá aula na Universidade de Cape Town de música. E a estrutura musical dele é toda baseada na capoeira. Ele aprendeu a ser um percussionista dentro da capoeira, ele aprendeu a cantar na capoeira, ele aprendeu a fazer um instrumento na capoeira e hoje ele é um profissional sem ter feito uma faculdade. Entendeu? Então tudo depende do ponto de vista que você foca e você tem uma liberdade total. Seja qual for o ponto que você foca, a capoeira sempre é capoeira. Sim. La capoeira, como lo acabas de decir, tiene todos estos aspectos, estas maneras de participar de ella, como la música, como la parte de danza. Esto me hace recordar, por ejemplo, que en la cultura japonesa, lo que era el samurái, él debía poder combatir, debía poder destruir, pero también debía poder crear. Sí. El samurái tenía que hacer poesía, Sí. tocar algún instrumento, Sí. cabalgar, entonces Sí. se consideraba un guerrero completo, aquel que podía dominar todas estas facetas, Sí. de destruir y también crear. Sí. Me parece que está muy presente eso en capoeira, Sí. porque un capoeirista completo debe poder tocar un Sí. instrumento, debe poder cantar. Deve ser um educador, deve ser um atleta, deve ser um professor, deve ser um artista. Tudo é variável porque a capoeira ela é complexa em muitos pontos. Por exemplo, ela é uma arte marcial onde não há competição, por assim dizer. Existe competição, mas julgar a capoeira é muito difícil. Você pega, por exemplo, no taekwondo, você tem um ponto exato aonde você tem que acertar. Se você acertar, você ganhou. Você pega, por exemplo, o judô, você tem que jogar a pessoa de costas no chão. Se você coloca ela nessa posição, você ganhou. Na capoeira não tem o ganhar. Capoeira tem um ganhar quando você faz um jogo melhor, mas o jogo melhor, ele depende de quem vê. Cada um gosta de uma coisa, então ela é interpretativa. É uma coisa subjetiva. Né? Subjetiva. Então é uma competição subjetiva. Entendeu? Sim, é uma coisa sim. extremamente complicada da gente analisar. Mas ao mesmo tempo tem que ser uma competição também. Você é um artista, mas ao mesmo tempo é um atleta, e ao mesmo tempo é um lutador, e ao mesmo tempo é um dançarino. São mundos muito distintos para você colocar tudo numa pessoa só. Então eu definiria o capoeirista, além de tudo, um louco. Louco. Sim. Porque você tentar tudo isso ao mesmo tempo. Você tem pessoas que passam a vida inteira para ser um dançarino. Sim. Tem pessoas que dedicam a vida inteira para ser um lutador. Tem pessoas que
ou para ser músico, ou para ser professor, e o capoeirista tem que fazer tudo isso em uma vida só. Hablamos también un poco sobre las diferencias entre escuelas, Sim. que son diferencias marcadas ya sea por estilo, por forma de entrenamiento, Sim. por carácter de los mestres. La escuela Cordao de Oro es una escuela reconocida mundialmente a la que perteneces. ¿Qué podrías decir que son características de esta escuela, de la capoeira que ofrece al mundo, que son únicas de lo que es Cordao de Oro? Na Cordão de Ouro, eu acho que a questão da arte, ela sempre foi colocada num ponto muito alto, certo? Muitas escolas que eu conheço privilegiam a capoeira como uma forma de luta, algumas outras privilegiam a capoeira como uma forma de ancestralidade. A capoeira Angola privilegia muito a capoeira como uma conexão com as nossas raízes africanas ou anteriores. A capoeira da Cordão de Ouro, ela privilegia muito a capoeira como arte, colocando coisas no ponto de você ser um atleta, ou um capoeirista, um artista completo. Um capoeirista completo, ele não pode ser subjetivo. Você não pode ser um capoeirista onde você só luta. Você não é um capoeirista onde você só dança. A complexidade é o principal ponto da Cordão de Ouro. Você tem que ter todos os argumentos para mostrar do que a capoeira tem para oferecer. Decías como en estos días, en una de las conversaciones con el grupo, debe ser eficaz y también debe bonito. Ser bonito, ¿no? Sim. Essa analogia eu vi a primeira vez do mestre Cobra Manso, que é um mestre que eu admiro muito. E eu vi uma vez ele fazendo essa ideologia de que a capoeira ela tem que ser bonita e eficiente, porque se ela for só bonita, ela se torna dança. Se ela for só eficiente, ela se torna luta. Quando você chega a um equilíbrio, você chegou à capoeira, entendeu? E esse equilíbrio é um problema, porque que todo equilíbrio é um problema. Todo equilíbrio é um problema. Mas esse realmente é muito difícil, porque são opostos, entendeu? O capoeirista, por exemplo, é um lutador que bate sorrindo. Isso por si só já é uma coisa um pouco antagônica, mas a gente... É muito provável que seja a única, quizás, forma de combate onde el que combate está alegre. Sim. Por lo general está alegre. Sim. Ou deveria estar. Se não estar, deveria estar, né? E aí você tem ainda pontos para deixar mais complexo. Por exemplo, você tem a música. A música, além dela te dar a energia, ela te prende a um contexto. Então você tem que seguir o ritmo da música. Então você imagina que você não pode chutar uma pessoa na velocidade que você quer. Tem uma velocidade pré-definida. Quando você faz uma luta, uma arte marcial, por exemplo, como Kung Fu ou coisas assim, você busca aquela velocidade extrema, Sim. Não é? A capoeira você também busca, mas você não usa sempre, porque você fica seguindo um ritmo que pode ser mais alto, mais devagar, e você tem que saber jogar em qualquer dessas velocidades. ¿Entendeu? Los ritmos, la música de capoeira hacen las diferencias entre los tipos de capoeira. Se puede decir que esto es lo que define. Por ejemplo, tenemos Angola, tenemos regional y hablamos hoy en día de capoeira contemporáneo. Se puede decir que es más por la música, que lo plantea la diferente forma de ejecutar o no. Pelo estilo de toque, sim. Pela velocidade da música, eu acho que seria um pouco errôneo dizer. Porque a gente tem a ideia, por exemplo, de que a capoeira Angola é lenta. Só que a capoeira Angola varia. Você tem desde aquela capoeira Angola bem marcada até uma capoeira Angola extremamente acelerada. E aí você tem a capoeira regional que na sua base também é lenta. Entendeu? Não é porque é uma arte, a capoeira regional ela tem uma visão um pouco mais arte marcial, que ela é mais rápida. Ela é lenta também, entendeu? Então, mas ela é muito mais marcada, criando um ritmo quase, não sei como dizer, quase marcial mesmo. E aí a capoeira regional ela leva muito por esse lado de te criar uma marcação, quando o ritmo da capoeira Angola ela é um pouco mais envolvente e ele te leva a um ponto que você não entende muito bem para o começo e o fim, entende? Muita gente compara a musicalidade da capoeira Angola com mantras, por exemplo, de meditação, de hinduísmo, onde você fica numa música repetitiva, num som atrativo que te leva até quase um estado de transe. Isso sucede? Lo has experimentado alguma vez? Algumas vezes. Eu já tive relatos de alguns outros mestres que levaram isso a pontos extremos. Por exemplo, eu já vi
relato de um mestre que diz já ter jogado capoeira 4 horas seguidas. Ele estava numa roda com 50 pessoas, ele foi jogar com todas as pessoas, e acabou as pessoas, ele repetiu de novo todas as pessoas. E jogou ali 4 horas seguidas. Quando acabou, desmaiou, mano. Mas você entra num transe onde você não sente, entendeu? Quanto mais velho você vai ficando de capoeira, mais a música da capoeira vai ficando presente e importante. Até que você entende e cria completamente a conexão entre o jogar capoeira e o ouvir a música. Quando você é novo, você separa muito, né? Porque você não tem essa capacidade de associar as duas coisas. Então você sente muito a música quando você está na roda. Quando você entra para jogar, você se preocupa com a coisa marcial. Sim. Quando você volta para a roda, você se liga com a música. Quando você entra na roda, você entra na coisa marcial. Depois de um tempo, você conecta tudo. Você conecta tudo e aquilo passa tudo a fazer parte da mesma coisa, até o ponto de que o jogo bom só é bom quando a música é boa. Entendeu? E aí você vê que tudo faz sentido e conecta na mesma coisa. Por lo que he podido ver y entender, Cordado Yor es una escuela que marca siempre como una pauta en lo que es, pienso yo, buena música de capoeira. Mestre Suassuna es músico de capoeira, sí, producido, tiene producciones musicales. Sí. Mestre Iván es cantador de capoeira y escribe también, sí, música de capoeira. Esto es algo que mantienen muchos mestres dentro de la escuela, es algo que se mantiene así, esa tradición de buscar desarrollar música. Eu acho que todas as escolas buscam boa música. Eu acho que as pessoas têm diferentes referências do que é boa música. Cada um tem aquilo que acha bom, entendeu? Tem muita música de capoeira que eu não gosto, mas mesmo assim elas fazem sucesso. Isso quer dizer que muita gente gosta, entendeu? Então a questão da boa música é muito relativo, como a questão do bom capoeirista, como a relação de quase tudo. Mas eu acho que a gente busca realmente a questão de ter uma boa música e mais do que isso, a gente respeita o que cada um acha de boa música. Eu já vim aqui 7 vezes e vocês nunca me viram cantar uma música do meu mestre, mesmo ele sendo meu mestre, né? Porque eu tenho o meu gosto particular para música. E está bem? Sim, está bem. Sim, está bem. ¿Tú te gusta mucho tocar y cantar? Nos conectas mucho en la capoeira con eso, es algo que hemos compartido entre compañeros, como wow, la música se siente diferente, entra uno en otra energía. Sería interesante, como qué sientes tú, que estás transmitiendo energía, estás bien consciente de eso, de la energía que estás transmitiendo, de lo que quieres, digamos, en un juego, cuando tú entras a cantar, ¿cómo manejas eso? Porque para mim é muito importante essa conexão, mas eu sei que para o aluno novo é difícil chegar a esse ponto. Então, quando você mostra, você está querendo que ele entenda, entendeu? Sim. Então, por exemplo, eu canto uma música, você cantar essa música de volta me faz cantar ela melhor. E eu cantar ela melhor faz você cantar ela melhor de volta. E a gente fica nessa conexão, entendeu? Só que essa conexão, ela precisa ser clara. E às vezes para o aluno ele não é clara. O aluno ele se vê como um telespectador. Entende? Sim. Da roda. Ele demora um pouco para entender que ele é parte. E uma parte extremamente importante, porque eu toco, eu canto, mas eu não posso ser tudo. Eu preciso da outra parte. E essa conexão você precisa ensinar. Entendeu? Por isso que toda vez que eu vou dar aula, eu canto muito e toco muito e coloco muito essa expressão minha e essa questão minha para que seja entendido e um dia você consiga me dar de volta. Só que para o aluno novo, ele tem vergonha, ele tem medo, ele tem admiração, ele acha que ele não canta tão bem. Ele fala, não importa, mas canta para mim. Eu canto, eu quero de novo, entendeu? E aquilo vai levando a gente a outro nível. Tanto que a gente passou aqui uma semana de aulas e nos últimos 2 dias que a gente conseguiu uma conexão legal com a música. Nos primeiros dias tudo era muito tímido, todo mundo com medo. Ah, mas eu não sou afinado. Não importa, eu quero que você venha comigo. Eu canto todo o tempo. E não sei se canto bem, mas canto, porque gosto, entendeu? Porque eu acho a energia boa. Tecnicamente, com certeza não canto, nunca fiz aula de canto nem nada, mas gosto de cantar.
entendeu? Sí, claro, claro. ¿Estás trabajando en algún proyecto musical? Habíamos comentado un Sim. poco de eso, ¿cómo va? Eu já tenho um projeto faz como uns 4 anos. ¿Músicas tuyas todas? Sim, na verdade é uma parceria com um amigo meu que chama Messi Calango, e eu escrevo muito, e ele tem uma facilidade muito grande para colocar melodia nas músicas. Então a gente tem como umas 20 músicas que todas são escritas por mim e a melodia são todas dele. E a gente criou algumas músicas que eu já apresentei aqui, algumas, na verdade, e eu tenho um carinho muito grande por essas músicas, e é um projeto que eu pretendo sair, mas como eu estava comentando com você, a gente nunca fica satisfeito completamente com o resultado. E é um projeto que eu tenho que colocar um pouco de força, porque senão eu nunca vou ficar satisfeito com o resultado e nunca vai sair. Como hablábamos, ¿no? Sim. En este aspecto hablando quizás un poco ahora de la historia de la capoeira, siempre estamos quizás recibiendo, incluso las personas que no conocen capoeira o que no hacen capoeira, ya tienen esto por información que pueden ver de películas que se han hecho o algo que leyeron en internet, como que no, la capoeira, la música, el arte marcial de los negros rebeldes, como que fuera casi único, o esto, hoy en día, estos conceptos de resistencia, estos conceptos de liberación, es algo que se maneja también en las escuelas de capoeira de la misma forma que en un inicio, o han mutado y ahora estamos... Não, ha mudado muito. Ha mudado muito. A capoeira, ela foi uma luta de resistência na época onde se havia contra o que resistir. Hoje em dia se há muito pouco, não é verdade? Por exemplo, a capoeira ela foi uma luta de resistência para o negro ter espaço na sociedade. Ela foi uma luta de resistência para o negro ter o seu valor reconhecido. Ela foi uma luta de resistência para a igualdade entre os povos durante muito tempo. Ela foi uma luta de resistência para a mulher ser mais forte. Hoje em dia, todos esses pontos, se não estão resolvidos, estão bem encaminhados. Então, hoje em dia, a luta já é outra. A luta é para provar que a nossa cultura também é importante para nós, entende? O Brasil é um país que valoriza muito a cultura dos outros e pouco a nossa. Então a gente precisa provar que a nossa cultura também é válida. Para isso você precisa de um novo tipo de educação entre os capoeiristas, para isso você precisa de um profissionalismo, para isso você precisa de uma integração, e eu acho que essa é a luta do momento. A luta do momento é com nós, conosco, entendeu? Com nós capoeiristas. Durante muito tempo foi com a sociedade. Hoje é um problema mais para resolver de dentro para fora do que de fora para dentro, realmente. Amplía-nos um pouco mais isso, como de dentro para fora? Hoje, quando você cria um aluno, aquele aluno seu vai evoluindo, e um dia ele vira um professor. E ele vai dar aulas. Depois de ser professor, ele vira um mestre. E aí ele é responsável pela formação de novos professores. Se você não tem um controle muito bom e uma dedicação muito boa sobre a formação daquele professor, ele vai sair um professor defeituoso. Ele vai sair um professor que não tem uma capacidade para suprir os próximos passos. E aí você sempre vai criar capoeiristas que não vão conseguir chegar aos próximos passos. Entende? Eu acho que a gente precisa trabalhar muito o profissionalismo. A capoeira moderna é uma coisa muito nova. Isso também é um problema. A gente pode considerar a capoeira moderna depois do Messi Bimba, de 1930. Isso a gente não tem 100 anos. Entendeu? A gente não tem 100 anos de capoeira moderna. Para um ponto de vista histórico é muito pouco. Você tem o Kung Fu com 5 mil anos. Você tem as outras artes marciais com uma história milenar. E a capoeira ela tem um ponto de vista moderno de menos de 100 anos. Profissional de 30 anos, sei lá quanto, 30, 40 anos. No começo da capoeira moderna, muita gente dava aula como um lazer, ou dava aula exatamente pelo amor, para difundir a capoeira, mas pouca gente sobrevivia da capoeira. Tinha a capoeira como profissão. Hoje a gente vê a necessidade da capoeira ser uma profissão. Eu sou um profissional de capoeira, tenho uma escola de capoeira, eu só vivo de capoeira 7 dias por semana. Então eu tenho que ser um profissional, no ponto de vista de todos, do jeito como eu me comporto, do jeito como eu me visto, do jeito como eu me trato com as pessoas, não só do jogar capoeira. O ser um bom capoeirista é uma etapa de ser um bom profissional. A gente viveu há pouco tempo atrás uma época onde ser um bom capoeirista era ser um bom profissional. Hoje em dia passou a ser uma etapa. Eu acho que isso tem que ser entendido pela sociedade capoeirista,
Mas é uma coisa que leva tempo. Como eu falei, tudo é muito moderno. Eu me considero um privilegiado por ter sido criado por um mestre já muito conceituado e muito visionário. Meu mestre foi um cara que sempre pensou e pensa a capoeira sempre para o futuro, para coisas novas. Então, desde criança, ele tinha essa ideia do capoeirista ser profissional, de você criar o capoeirista para ser profissional. Você tinha a imagem do negro vagabundo, que depois virou capoeirista vagabundo, que você chegava, por exemplo, na década de 70, 80, era comum você ver capoeiristas chegar bêbado num evento, você vê um capoeirista sujo, você vê um capoeirista mal vestido. Naquela época não era um problema para a época, porque era quase uma condição social do negro. Hoje em dia você é um responsável. Eu, por exemplo, particularmente não bebo. Você tem muitos profissionais da minha geração que não bebem, que são atletas, tentam ser exemplos para outras pessoas, entendeu? Exemplo de estilo de vida também, não só da capoeira. Mas isso eu tenho consciência de que está no caminho certo e que é um longo caminho, entendeu? Como eu disse, a capoeira é muito nova. Profissionalmente, ela é extremamente nova, mas eu acho que ela está no caminho correto. Esta seriedad y este rigor que han dado de unos años para acá los capoeiristas para hacer capoeira y para enseñarlo, también observo que ha causado que personas de Brasil se han mudado de Brasil a Europa, a Norteamérica y por Latinoamérica a trabajar como profesionales de capoeira. Sí. Desde este punto de vista también es una forma en que alguien de Brasil, digamos de un estrato social bajo por decirlo, entra, aprende capoeira, se hace bueno, tiene buena actitud para enseñar y de pronto está trabajando afuera, ¿no? Sim, algo sim. Vida, ¿no? Essa formação de profissionais é muito importante, porque o mercado mudou, entendeu? Hoje a capoeira ela é uma cultura aberta para toda a sociedade. Houve uma época em que você só fazia capoeira se era negro. Depois houve uma época onde você só fazia capoeira se era homem. Depois houve uma época que você só fazia capoeira se era pobre. Hoje em dia você tem todos os tipos de capoeira. Quando eu comecei capoeira, tinha muita ideia do capoeirista que você entra numa escola de capoeira para ser bom de capoeira. Então, era uma capoeira extremamente dura e te testava para ver se era aquilo mesmo que você queria. Hoje você tem uma inclusão muito maior. Hoje você tem pessoas da terceira idade, hoje você tem crianças, você tem pessoas que são profissionais das suas próprias áreas e não querem trocar de profissão, elas só querem ter um lazer, ter uma cultura. E o profissional de hoje tem que estar pronto para esse mercado, entendeu? Por exemplo, eu fui criado a vida inteira para ensinar um cara a ser um grande capoeirista, ser um bom jogador de capoeira, ser um atleta de capoeira. Mas não são todos meus alunos que querem ser ou que desejam ser atletas de capoeira, e eu tenho que saber ensinar essas pessoas também, entendeu? É um novo desafio para mim, que para mim é um desafio, mas se tudo der certo, para os meus alunos vai ser o desafio já passado, porque eles vão ter passado por uma outra experiência e quando eles forem profissionais já vão ter uma outra cabeça e vão criar profissionais melhores do que eu fui. Isso não quer dizer que eu não sou um bom profissional. Isso quer dizer que na época que eu fui criado, a capoeira era muito mais amadora do que é hoje. A diferença é que na minha cabeça eu tenho que deixar uma capoeira melhor do que eu recebi. E esse ciclo vai continuar? Tem que continuar. Deveria continuar, e isso é o que a gente tem que criar na cabeça das pessoas. Que muita gente, pelo menos no Brasil, tem a ideia de que a capoeira era assim, então você tem que deixar a capoeira assim. Eu sou um pouco contra, porque você tem que evoluir, né? Eu quero e eu ensino meus alunos a serem melhores do que eu. Eu desejo ter alunos melhores do que eu. Eu me considero um bom capoeirista e eu desejo ter alunos que eu considero melhores do que eu. Isso é o objetivo, é a ideia para entregar uma capoeira melhor. Como eu digo, eu sempre falo para meus alunos que você imagina a capoeira como uma estrada, entende? Uma estrada que seria, você fala estrada em espanhol? Seria... Como uma rodovia, uma autopista. Okay. Você imagina a capoeira como uma autopista. Esse pedaço aqui é meu. Eu sou responsável para deixar o caminho bem feito, tranquilo. Aqui é seu. Antes de mim, muita gente fez quilômetros. Eu sou responsável pela minha parte, você pela sua, e assim nós vamos criando uma estrada maior, uma rodovia maior. Isso é uma boa analogia. Sim. Em algum ponto,
Se alguém não fizer, essa estrada vai acabar. E aí você não vai mais para frente. Eso me recuerda también a esa máxima, ¿no? De las personas que enseñan, es que el maestro, la alegría, una de las grandes alegrías de un maestro es formar un alumno que sea mejor que tú, ¿sabes? Ahí está. Deveria ser. Deveria ser. É uma fase que a gente está passando também, né? Como eu falei, a capoeira é muito nova. Você ainda tem pessoas que trabalham e veem a capoeira como o atleta. Então, por exemplo, eu sou bom de capoeira, eu sou um bom jogador de capoeira, então todo mundo, eu não posso ter alunos melhor do que eu, porque senão ele vai me achar ruim. Não, eu acho que você tem uma fase atleta e essa fase acaba. Depois dessa fase você é um mestre. Eu tenho 32 anos, na idade que eu sou jovem, eu não posso competir já com um menino de 18. Quando eu tiver 50, eu não posso competir com um cara de 30, fisicamente. Entendeu? E isso tem que ser entendido por mim e tem que ser adaptado. E mesmo assim, mesmo passando da fase atleta, você tem o seu valor, não é? E mais do que o valor, você tem a sua responsabilidade. Viendo esto, existe mucho respeto desde la capoeira por las personas mayores, por las personas Sí. que han hecho un camino. Vemos, por ejemplo, rodas, encuentros de capoeira, donde llega un mestre y de pronto él está ahí, está haciendo movimientos muy sencillos. Pero la roda sube la energía y están la gente contenta y como viendo cada cosa, como que todo ese camino que él ha hecho en ese momento está visible para todos. E mais ainda porque a gente tem um outro contexto que talvez não fique claro para você, mas a capoeira, ela teve muitas batalhas para chegar onde está hoje. E essas pessoas lutaram essas batalhas, entende? Para mim, hoje, é fácil ser um capoeirista. Hoje eu vou fazer meu trabalho, treino, o pessoal do Panamá me convida, eu pego o meu passaporte, pego um avião e venho. Há 40 anos atrás, você tinha que brigar com a polícia. Há 40 anos atrás, eles eram presos só por ser capoeiristas. Há 40 anos atrás, as pessoas do governo não queriam ouvir falar de capoeira. Há 40 anos atrás, a sociedade não respeitava a capoeira. E esses mestres, que hoje são pessoas idosas, foi o que fizeram esse caminho. Como eu estava falando para você da estrada. A estrada, aquele começo da estrada é o mais difícil. Depois que a estrada já está pronta, você só vai continuando. Eles quebraram o caminho, quebraram as pedras para fazer o caminho. Entendeu? E isso é valorizado e tem que ser valorizado, sabe? Eu vejo muito, meu mestre já é um mestre antigo, mas tem mestres mais antigos do que ele sempre ensinou a gente a valorizar muito. Eu lembro, tem um mestre que morreu recentemente, chama Mestre Gaguinho, que era um mestre de capoeira Angola, aluno do mestre Pastinha. E desde que eu era criança, o mestre Gaguinho ia na academia do mestre Assuno. E era um mestre que nunca criou um trabalho de capoeira, nunca teve uma escola, nunca nada. Ele só era um capoeirista e tal, e aí foi ficando mais velho. Mas eu lembro que toda roda de quinta, a gente tinha roda toda quinta-feira. Toda roda de quinta, o mestre Gaguinho chegava, o mestre parava toda a roda e falava, pessoal, esse aqui é o mestre Gaguinho, uma salva de palmas para ele. Ele ia lá, conversava com o mestre Assuno, tomava um café e ia embora. Eu fiquei como 4, 5 anos para ver ele jogar a primeira vez. Mas desde o primeiro dia eu fui ensinado a ter respeito por ele. Entendeu? Sim, sim. E meu mestre não precisava, porque ele era mais ou menos da mesma geração, mas ele queria ensinar a gente a ter esse respeito, entende? E depois de algum tempo eu fui conversar com ele e ele falando assim, se você não respeita o seu mestre, seus alunos não vão respeitar você. O respeito se ensina. O respeito é uma via de mão dupla, ou tripla, ou quádrupla. Eu estava conversando isso esses dias na casa do Mono, falando, por exemplo, eu sou um mestre de capoeira. Eu recebi um título de mestre de capoeira, mas eu nunca cheguei para você é meu aluno faz 4, 5 anos. Nunca cheguei para você e falei, você tem que me chamar de mestre. Nunca você ouviu essa palavra. E você me chama de mestre, certo? Se você não me chama de mestre, significa que eu não ganhei o seu respeito. Significa que é minha função.